Hoje é 17 de maio de 2021, uma segunda-feira. O cronista desperta com as reminiscências do sono. Tem sonhos multifacetados, porque o subconsciente funciona muito, principalmente na cabeça dos mais velhos. E este escrevinhador Paulo Sérgio acordou hoje com a necessidade, sim, de comentar as coisas que aconteceram no dia anterior, ou no sábado e domingo. E surge no Estadão hoje a notícia em primeira página de que o moço Bruno Covas morreu após 2 anos de sofrimento com as dores produzidas pela moléstia que o acometeu faz algum tempo. Este escrevinhador entende que Bruno resistiu até o limite, à maneira daquele príncipe lá nos tempos do Oriente, da velha Arábia, que estava a morrer, precisava lutar contra o inimigo e determinou aos seus assessores, aos seus servos súditos, que o amarrassem a um cavalo de guerra e também lhe amarrassem a espada preferida nas mãos. E preso ao corcel, liderou o exército combatendo os adversários. Bruno Covas fez o mesmo. Estava morrendo e morreu, a bem dizer, com a caneta nas mãos, afastando-se definitivamente, quando era impossível até manifestar-se em termos objetivos para o exterior. O menino, este escrevinhador, pode chamá-lo de menino, sim, foi heróico na sua resistência ou reação contra a morte. Queria viver e viveu bem até a última e derradeira manifestação de vontade, porque se diz que escreveu uma carta 2 dias antes de morrer. O episódio da morte desse moço, um garotão valente, lembra a este antigo Rábula, a este escrevinhador. A origem de ambos, porque Bruno Covas é santista e este Rabulão foi adotado por santos quando tinha lá seus 7, 8 anos de idade, fazendo parte da vida naquelas praias e só se afastando de lá quando Ana Maria morreu, há uns 40 anos, porque a tristeza e também a imprescindibilidade de educar os filhos o trouxeram para São Paulo, viúvo,
e sendo abrigado aqui na metrópole para envelhecer nesta comarca e cidade hospitaleira. Então, a morte daquele menino impressiona muito a consciência numa relação de causalidade que é, segundo este escriba pensa, de tal forma intricada que às vezes um momento na vida passada tem relevo para o resto da existência, e assim foi. E assim é em relação a este antigo flibusteiro da advocacia criminal, porque a morte de Bruno também tem relação com o passado deste velho criminalista. Ambos cresceram em Santos. Os dois navegaram naquelas águas que às vezes eram tempestuosas e na maioria das oportunidades trazia alegria aos moços. Os dois, respeitadas as diferenças de tempo e de idade e de vivência e de nascimento e de perlustramento da vida, os dois respiraram aqueles ares muito gostosos vindos das montanhas em direção às praias e ao resto do município. Bruno Covas e Paulo Sérgio, evidentemente, não se viram. Este velho cavaleiro andante da advocacia criminal nunca viu aquele menino, aquele moço, fisicamente. Mas tem alguma relação com o avô de Bruno, Mário Covas, o velho, que deu certo dia ao Paulo Sérgio um diploma que está aqui nas gavetas, num teatro de periferia, e ouviu deste sobrevivente no ouvido o murmúrio: você vai ser presidente da República. Seria. E não foi, porque se movimentou em relação à eternidade, anos depois. Aquele líder, sim, líder inconteste da antiga política brasileira, mas não é só porque o avô de Bruno Covas foi visto de relance por este antigo caudatário daquilo que já se foi visto de relance, rapazelho aos seus 15 anos, passando em direção à cozinha, quem sabe, na casa de Covas, pai de Mário, que era visitado pelo pai do Paulo Sérgio, com o filho nas mãos ou ao lado, porque o pai de Paulo Sérgio ia tratar de algum negócio com o antigo Covas, que era líder numa corretora de café. E Mário Covas passou lá no fundo um rapagão, porque Paulo Sérgio devia ter seus 10 anos e Covas tinha já os seus 15 para 16. Anos e anos e anos depois, viram-se outra vez. O menino Paulo Sérgio viu o avô Engo, Mário Covas, numa zona eleitoral. Mário Covas presidia uma sessão eleitoral, qualquer coisa assim. E este escrevinhador era mesário e viu o Mário Covas contando os votos
Naquele tempo não havia ainda computadores e seria adequado que Covas estivesse a contar a votação com uma máquina elétrica de escrever e contar, que havia já muitas. Naquele tempo, não. Mário Covas contava os votos com um ábaco, um instrumento japonês que todos conhecem, com aquelas continhas indo e vindo rapidamente nos dedos daquele já então líder político local, quem sabe. E, nesse sentido, a aproximação entre Paulo Sérgio e Mário Covas, o avô, foi muito rápida e foi praticamente unilateral, porque o primeiro não sabia da existência do segundo, só esporadicamente, porque ele ouviu a frase no ouvido, certo dia ou certa tarde: "Você há de ser presidente da República." E não foi, porque a bruxa o levou, no tempo da bruxa, porque é ela que escolhe a data e o dia em que os outros se vão. Esse escriba se lembrou muito disso ontem, enquanto lia um livro de Vargas Llosa, O Amor no Tempo do Cólera. O amor no tempo do cólera. O amor tem, sim, um reparo muito grande com o passado, com o tempo de criança, com a hora que já se foi, porque se Paulo Sérgio não teve a aproximação grande com Mário Covas, o velho, conviveu ao longe com a família de Lila Covas, que era moça muito bonita, aliás, e vizinha. Esse escriba morava na Rua Maranhão, em Santos, no José Menino. E Lila e a família moravam na Rua Euclides da Cunha, a 200 metros, 200 ou 300 metros da residência do menino. E o menino Paulo Sérgio ouvia de vez em quando falar da família de Lila, que não era sozinha, não. Lila era filha de Gomes, que era dono de uma loja grande lá no Gonzaga. Deve existir ainda, porque este velho parlatão saiu de Santos há uns 40 anos, triste, e não voltou mais. Deixou lá uma pracinha com o nome de Ana Maria Babete, que é a primeira esposa morta lá embaixo, moça ainda e produtiva na vida intelectual, Praça Ana Maria Babete. Então, a morte do menino Bruno Covas lembra isso tudo. Lembra as ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, ele se foi afogar, diz a música, fez sua rede de noivo no colo de Iemanjá. Parece que é assim que termina. Muitos e muitos companheiros deste antigo escriba passaram apertos daquele mar. Verde, sim, mas perigoso também. O escriba
teve ou tem ainda perdido nos escombros de um vilarejo, perdido nos escombros de um vilarejo à beira-mar, tem um catamarã cujo mastro foi feito com pinho de riga tirado do telhado da Santa Casa Velha de Santos, e que trouxe muitas alegrias ao marujo de ocasião, e se rebentou, se quebrou à noite, no meio de uma tempestade, lá perto da Ilha das Palmas, em Santos, ficando o marinheiro horas e horas ali, quando foi resgatado por um pesqueiro que o levou à salvaguarda num canto qualquer de uma praia escura, na madrugada. Santos era assim, e Santos tinha a Lila, tinha o Fausto, tinha o Tite, Lila, a avó de Bruno, Fausto e Tite, seus tios, quiçá Mário Covas surgiu, casou-se com Lila e foi quem foi, e patrocinou a vida política de Bruno Covas, que morreu, segundo o jornal Estado de São Paulo, na plenitude da qualificação política e da vida que chegava, e, como aquela do avô, foi interrompida antes de amadurecer plenamente, deixando, sim, o recado da mensagem a Garcia, o recado da mensagem a Garcia. Cumpra a sua obrigação até o dia em que não mais puder cumpri-la. Mas, se quando não puder terminá-la, deixe uma mensagem escrita, se puder, a mensagem a Garcia. Eu fiz o que pude. Eu fui até onde deu. E me fui. E me fui. E fui embora, deixando a saudade, deixando o afeto, deixando a ligação com a minha avó, que já se foi, com meus pais, com o meu avô, que também já partiu, e com o recado a gente santista, porque Santos sempre foi extremamente potente no episódio político da nossa nação. Foi lá que este escriba aprendeu a conviver com o mar, com o sol, com o vento a burilar a vela de seu catamarã. E foi lá que este escrevinhador aprendeu a envelhecer e cumprir também a sua mensagem a Garcia, como o moço Bruno Covas deixou, porque aquele rapaz valente montou no seu corcel, amarrou-se à sela, empunhou também, ferreteada no braço, a espada, e continuou a lutar com a inimiga até o último dia da sua vida. Uma lição àqueles que se veem
destemidamente enfrentando a vida que vem por aí. Os seus amores, suas dores, seus terrores, seus pavores, suas esperanças e suas perspectivas. Foi isso que lembrou a este escriba o que estava a ler ontem, O Amor no Tempo do Cólera, que, segundo o escriba verificou, tem apenas uma passagem episódica com aquela peste. O resto é vontade de viver, é enfrentamento das ondas violentas e é um grande pedaço de dor e de dó, porque todos têm o direito a viver muito. E aquele menino viveu menos do que era preciso viver para dar exemplo àqueles que ficaram. Dito isto, vamos ao trabalho. Há uma mensagem a Garcia a cumprir. Chega como sinal de esperança, de vontade, de determinação e uma emoção muito grande, uma vontade de chorar, sim, mas dizem que chorar é perda de energia que deve ser conservada para o enfrentamento do que vem por aí. E lá na va.